Aula 4: Conforto para toda a família. Turma Raízes do Lar. Nossos encontros da Arquitetura para Mães, da Mãe Arquiteta, Érica Urbano. Então, por hoje, gente, nós vamos ter como objetivo compreender como decisões aparentemente simples de projeto podem influenciar diretamente o conforto, a praticidade, a qualidade de vida, a segurança da família, né? A gente, como mãe, a gente fica muito preocupado com onde as crianças brincam ou onde elas simplesmente estão passando, se pode se machucar, né? O que é conforto na arquitetura? Quando pensamos em conforto, muitas pessoas imaginam que é um sofá macio, uma decoração bonita, mas o verdadeiro conforto ele está na forma como a casa funciona para quem vive nela. Então, é a casa que reduz esforços desnecessários, facilita tarefas diárias, evita acidentes, acolhe diferentes fases da vida, economiza tempo e energia. A arquitetura não deve ser apenas bonita. Ela deve tornar a vida mais fácil, mais prática, mais confortável. O objetivo, então, é adaptar a casa ao corpo humano. Isso é ergonomia. A ergonomia é quando a casa se adapta às pessoas. Então, nós temos um tamanho de braço, um alcance, né? Nós temos diferentes alturas. Então, tudo isso ele diz respeito à ergonomia, ao conforto. Existe o conforto térmico, lumínico, acústico, né? Então, não é tão simples a casa ser confortável em todos os parâmetros, né? São vários parâmetros. Existe, ó, o manual do conforto térmico, esse aqui é o conforto térmico, da Nese e da Sueli. Então, assim, ó, esse é conteúdo de estudo na faculdade, tá? Aí tem as minhas anotações aqui, tem várias anotações, né? Os desenhinhos. Que esse é um conteúdo que a gente estuda na arquitetura, né? Então, tem várias observações aqui dele. Então, falar sobre conforto é um assunto bastante amplo e bastante complexo. Tem aqui, ó, por exemplo, cartas solares para ser analisadas, tá? Tem realmente vários parâmetros mesmo, tá? Existem tabelas. Então, assim, falar sobre conforto, ele é algo muito abrangente. Aqui para nossa aula de hoje, estou resumindo, né, de uma forma simples, né, uma forma mais dia a dia de comunicação, tá? Então, o que a gente busca como benefícios, né? Quando a gente adapta a casa ao corpo humano, e a gente é como se a gente não estivesse obrigando as pessoas a se adaptarem à casa. É a casa que se adapta a gente, né? Quando a gente consegue oferecer ergonomia na casa, a gente consegue oferecer menos dores nas costas, menos cansaço, menos fadiga, mais autonomia, mais segurança, mais conforto para as crianças, para os adultos, para os idosos, as diferentes fases da vida. Por exemplo, uma cozinha inteligente, né, que a cozinha é o coração da casa, existe um triângulo de trabalho. As 3 áreas mais utilizadas da cozinha: pia, geladeira e fogão.
Elas devem estar organizadas de uma forma que o deslocamento entre eles sejam curtos e naturais. Então, o posicionamento da geladeira deve ser estratégico, assim como o do fogão e o da pia. Um erro comum é instalar a geladeira de forma em que a porta, quando ela fica aberta, ela atrapalha o acesso entre a geladeira e a pia, porque de modo geral você está tirando as coisas da geladeira, né? Botando na pia ou numa bancada. Então, a abertura, ela deve favorecer o acesso interno ali, né? Senão você tem que ficar desviando da porta toda vez que você vai passar. Abriu a geladeira, desvia da porta e volta, e desvia, e volta, e desvia. Então, o sentido da geladeira, ele deve ser o sentido do lado, né, voltado a abertura para o lado da pia, para o lado da bancada. São pequenos detalhes que geram grande economia de movimento ao longo dos anos. Isso economiza tempo. Isso te oferece mais tempo para outras atividades. Entende como tudo que você economiza tempo em alguma atividade diária, você vai ganhar tempo para fazer outras coisas. Logo, você também tem mais opções de conforto, de descanso, né? Menos estresse, menos deslocamento, menos cansaço. Então, ao retirar o alimento, é importante, né, que você tire, que tenha que seja direto essa movimentação. Assim também é para guardar as panelas, guardar os potes, vidro, louça, copos, talheres. Então, pequenos detalhes que vão fazer realmente a diferença. Outro detalhe, a altura das bancadas. Existe uma referência média, por exemplo, de uns 90 centímetros para um preparo de ambiente, 85, 95 para a questão da pia. Depende se você é uma pessoa mais baixa. Então, uma pia ideal para mim, com 1,60 m, não é a mesma altura de pia para uma pessoa de 1,80 m, 2 metros, entendeu? Então, se uma pessoa mais alta for lavar na minha pia, ela vai ficar curvada. No que ela ficou curvada, né? Ela começa a gerar aqui a dor nas costas, não é isso? Então, a bancada ideal, ela é aquela que evita curvar excessivamente as costas. Existem distâncias funcionais entre bancadas, bancadas paralelas, né, para ter uma circulação confortável. Então, a gente tem uma unidade de medida mínima aí de 60 centímetros para uma pessoa. Então, a gente precisa considerar 60 vezes 2 para que duas pessoas possam estar passando. Se uma está lavando a louça, a outra for passar por trás, né? Então, para não ter aquela situação em que um tem que sair para o outro poder passar, 1,20 m é uma medida funcional, digamos assim. Agora, um pouco mais ideal, porque às vezes, né, a medida de 60 centímetros não é para casos de obesidade. Então, uma medida mais ideal seria 1,50 m, né? Um pouquinho mais, 1,60 m, né? No caso de 1,80 m, ele atenderia 3 pessoas girando ali em torno da cozinha, né? Então, se é uma família ali que é criançada, os filhos, né, estão ali andando, né, na cozinha e as pessoas contribuindo ali com as atividades da cozinha, então, às vezes, dependendo do caso, 1,80 m. 1,80 m, que dá 3 vezes 60, né? Armários, a acessibilidade para o dia a dia. Os armários inferiores, de modo geral, eles são indicados para panelas, utensílios pesados, eletrodomésticos. Porque se você fica colocando um utensílio pesado nos armários aéreos, o que acontece com os armários aéreos? Você pode precisar fazer uso de um banco, de uma cadeira, de uma escada, e aí você pode escorregar
com uma coisa que possa quebrar. Então, não é muito recomendável você trabalhar com vidro, com o vidro e coisas pesadas que possam cair e te machucar numa situação dessa, né? Então, as gavetas embaixo, né? É melhor para você colocar objetos pesados, né? Coisas que você está utilizando em dia a dia. Até uma das nossas alunas, ela faz bolo, né? Então, ela usa muito assadeira. Então, não faz sentido ela que usa muita assadeira, deixar a assadeira em lugar alto no armário aéreo. Para quem faz pouco bolo, pode até fazer sentido, mas aí que está a questão da ergonomia específica para quem mora na casa e para a atividade que você realiza na casa. Então, é importante que a faixa de alcance seja confortável e a região mais confortável é a altura dos ombros, né? Levantei e estou aqui com a mão esticada. Se eu tenho que, né, fazer um esforço para ficar pegando as coisas para cima, aumenta, né, os desgastes, os riscos. Então, o ideal é que as coisas estejam ao máximo, né, nessa altura, que é a altura visual e a altura de alcance das mãos. Quando a gente tem que abaixar, também pode gerar algumas situações nas costas, dependendo como você abaixa. Então, tem umas questões de fisionomia, né, quem às vezes as pessoas precisam fazer fisioterapia ou similares, né? Por conta de questões nas costas, porque fala, né? Ai, abaixei para pegar uma caixa pesada, abaixei para pegar algo pesado. Nossa, travei a coluna. Então, tanto o que é muito para cima quanto o que é para baixo, é importante a gente ter esse olhar, né? O que você vai guardar em cada altura e qual é a sua altura. Então, objetos pesados, atenção, né? Corzinha, pinta lá ele de vermelho, perigo, né? E o que pode te exigir também, né? Se você tem um armário muito alto, exigir escadas, mesma coisa, perigo. A região mais confortável para o uso, ele é então na altura dos ombros e a gente precisa analisar a questão para a cozinha. É fácil da gente pensar algumas soluções, mas existem muitas coisas na cozinha para ser pensado. Então, eu sempre falo, escreva, tá? Faça uma lista, né? O que você usa, quais são as suas atividades, quais são as suas rotinas. Então, é importante, antes de sair fazendo o projeto, até para a gente mesmo que é profissional, em ter esse entendimento, escrever a pessoa tem qual tamanho, quais são as pessoas que moram na casa, quais são as visitas, qual a frequência dessas visitas, o que a pessoa usa, serve de louça, prataria, né? De panelas, enfim. Como é que é essa rotina, né? Cozinha bastante em casa, come fora, restaurante, como é que vai estar sendo? Para poder ter esse entendimento de minimização desses riscos, né, dos acidentes domésticos. Então, nós temos a sala de estar. Então, a gente falou da cozinha, mas nós temos também a sala de estar, que, embora não tenha tantas coisas, né, que nem cozinha também tem faca, tem coisas com ponta, né, realmente é uma área de muito perigo, você mexe com fogo, fogão, né, tem fogo, então você tá mexendo com muitas coisas ali, todo dia, né, tem café da manhã, almoço, janta, café da tarde, café da noite, enfim. Então, é uma área que tem muitos riscos. Mas mesmo a sala de estar, por exemplo, que você pode pensar que não tem tanto risco quanto uma cozinha, é importante a questão da ergonomia, do conforto visual, por exemplo, que envolve, por exemplo, as distâncias do sofá e a televisão. Você sabia que existe tabela para isso também? Então, dependendo do tamanho da tela, então, por exemplo, aqui agora eu estou gravando com uma tela do notebook, tem 15 polegadas, né? Eu estou aqui bem pertinho da tela.
Agora, se eu fosse estar fazendo assistindo, né? Aqui, ó, eu tô a 40 centímetros da tela. Se eu fosse estar assistindo em uma tela de 42 polegadas, por exemplo, então eu não ia estar conseguindo assistir assim pertinho, porque ela ia estar tão maior na minha frente que eu teria que naturalmente afastar para o meu campo de visão enxergar realmente a tela inteira. Então existe, né, essas questões de acordo com o tamanho da tela, é o tamanho da distância, né? Então, às vezes você coloca uma TVzinha pequena e o sofá lá longe, e às vezes você coloca uma TVzona grandona e o sofá pertinho. Tudo isso, ele vai interferir na questão do seu conforto visual. Circulação. Corredores de passagem, né? Então, assim, o mínimo que seria de 80 centímetros, ele é para a passagem de uma pessoa. O ideal é que seja maior do que 1 metro, até porque a porta tem 80 centímetros, tem a guarnição da porta nas laterais, né? Então, é bem comum um corredor de 1 metro. Você podendo fazer com 1,20 m, ainda melhor. Quando você tem a possibilidade de fazer ainda um pouco maior, 1,80 m, e aí você cria áreas ali, como se fosse um corredor-galeria, né? E aí você cria, às vezes, alguns espaços de aparador, de quadro, de gaveta, roupeiro. Então, em alguns trechos, aí você rompe, né, aquele corredor comprido, criando ali microambientes, digamos assim, né? Então, como que é a iluminação nesse corredor? E aí é interessante a gente pensar que uma boa circulação, ela reduz tropeço, conflito, né, entre os moradores. Então, assim, um tá passando com pressa, aí tem que esperar o outro, né? Então, por exemplo, numa situação de um corredor de 80 centímetros, não passa dois, né, ou passa de esgueio, assim, de lado, entende? Então, gera às vezes ali alguns desconfortos, né, no dia a dia. Então, é interessante pensar nessa questão dos conflitos que podem, né, ser evitados nesses corredores, né? E também, às vezes, evitar corredores também muito longo, né, cansativo. E aí, dentro dos quartos, a gente precisa entender que quarto é para qual a função, finalidade? Descanso, para dormir. Então, qual que é o ideal de iluminação para esse quarto? É a mesma iluminação de uma cozinha, que é uma área de muito trabalho, de muito risco? Não, né? O quarto, ele é uma iluminação mais calma, mais aconchegante, para você ir adormecendo. E aí é interessante pensar que essa cama, ela é de que tamanho? Na lateral dela, vai ter ou não vai ter criado mudo? Vai ser encostado ou não na parede? Se for ter um criado mudo, se for ter um afastamento da parede, pelo menos uns 60 centímetros. Eu analiso, eu fico sempre observando, né? As casas, inclusive, que estão à venda, né? O que os corretores estão sempre anunciando. E aí, às vezes, a gente observa que tem, especialmente em apartamentos, né? Plantas de apartamentos. A gente observa, às vezes, ali umas camas, sério, com 20 centímetros de passagem. Assim, é só mesmo para você colocar o edredom caindo ali, né? Porque não passa uma pessoa. Então, assim, eu vi esses tempos atrás ali, era um armário, né, por cima da cabeceira da cama, e aí mais o estofado, e trouxe aquela cama, uma cama grande, aí a pessoa coloca uma king, né, e então ficou um quarto pequeno, tão tumultuado, que na hora que foi colocar a cama, sobrou 20 centímetros de espaço para passar no pé da cama, né? Então, quem dorme do lado de cá tem a passagem, quem dorme do lado de lá tem que girar na cama para sair do lado de cá, porque não tem como a pessoa sair do outro lado e dar a volta ali, né? Ela tem que vir por cima, né? Atravessando por cima da cama.
Para quando você é novo, né, é uma situação, mas se você for ficando mais velho, então qual que é a longevidade dessa casa? Qual a expectativa de vida que você espera para ela? Qual que é a validade? Quanto tempo você quer estar morando nela? Então, às vezes é uma casa temporária que você vai ficar ali por algum tempo, mas se é uma casa que você está projetando para você envelhecer, né, para você ficar ali e falar assim: não, não quero mudar depois, é uma distância que faz falta. Às vezes é um erro de projeto mesmo, né? A pessoa não pensar que de repente você queria uma king, ali não houve um planejamento para uma cama king. Mas às vezes é uma reforma, né? E aí você tinha uma cama casal normal, uma cama viúvo, ou até você era solteiro e tentou adaptar, né? E aí coloca uma cama muito maior, sem a percepção sobre essa movimentação, né? Da segunda pessoa no lado da cama. Então é importante analisar isso, né? Qual que é o tamanho, porque às vezes a gente quer um tamanho de cama que não condiz com o espaço que a gente tem. E a cama a gente consegue mudar e as paredes nem sempre, né? Num caso de apartamento, né, a maioria das vezes não pode estar mudando essa parede. Então precisa analisar em qual parede a cama vai estar com a cabeceira no melhor lado. Se é o lado, né, de modo geral, é um retângulo, né? Então, em qual parede a cama vai ficar melhor, considerando onde tem janela, onde tem porta. Então, são todas estratégias arquitetônicas que a gente usa na hora de fazer o projeto, né? Então, você tem que pensar que todo dia você precisa arrumar a cama, né? Então, todo dia você vai estar ali estendendo, mexendo no lençol, trocando o lençol, a fronha, tá trocando o edredom, né? Então, como que é essa manutenção dessa limpeza no dia a dia? Então, tem a questão da circulação e de uma acessibilidade futura, que foi o que a gente comentou. A altura dos criados mudos, das mesas laterais, elas são muito importantes, porque às vezes você deixa ela um pouco mais alto, numa altura que você, sem perceber, a gente movimenta ao longo, né, da noite. Tem pessoas que se movimentam um pouco mais, outras um pouco menos, e aí de repente você bate a quina do criado mudo, né? Você bate a cabeça na quina do criado mudo. Então, quando eu dou um exemplo aqui, mas não é o único exemplo, não. Assim, eu tenho casos e casos de clientes que já contaram histórias com relação a isso. Quando a gente comprou aqui um primeiro quarto, né? Que ele era aqueles quarto que ele pega duas paredes e você encaixa a cama dentro dele, né? E aí ele tem um móvel aéreo e duas laterais. Mesmo ele sendo inteiriço, ele tinha as duas laterais assim, inteiras, porque tem algumas que tem um buraco, né? Aqueles do buraco é horrível, tá? Porque o que que acontece? Ele forma uma quina aqui e outra quina aqui, né? Ele forma uma quina. Então, pra você bater a cabeça aqui, é batata. Mas mesmo nesse que eu tinha comprado, que não tinha quina, minhas filhas batiam a cabeça aqui, na lateral, né? Então, assim, o travesseiro ficava aqui dentro, mas elas, na hora de acordar, então tá meio ainda sonolenta, tal, virava e mexia, elas batiam. A sorte é que a porta era madeira daquelas antigas, que eles davam um tratamento, davam uma arredondada na porta, sabe? Mas tem casos que eu já ouvi de cliente que precisou levar a criança para dar ponto, que machucou mesmo, né? Foi, né, cair da cama e bateu ali na quina do criado mudo. Então, às vezes, a gente quer aproveitar um móvel, né? Esse é o caso, né? Às vezes a gente quer aproveitar o móvel que a gente já tem, adapta e faz mudança só da cama, por exemplo, né? E nem sempre a gente consegue estar montando o quarto dos nossos sonhos, os cômodos todos dos nossos sonhos. E às vezes a gente vai adaptando, aproveitando o que a gente tem. E às vezes um criado mudo que ele serve para uma cama, não necessariamente vai servir para uma outra. Porque tem a diferença de altura, né?
Às vezes a fase que você tá, você é solteiro, né? Depois você é casado, você pode ter os filhos. Então, o uso, né? Ele modifica. Então, é importante a gente estar pensando nesses riscos. Nossa, como que é essa aqui? Eu consigo encapar? Então, por exemplo, aqui eu fiz isso, né? Eu encapei um baú, que era uma cabeceira da cama, com um estofado. Mandei no tapeceiro, comprei as espumas e ele estofou para deixar macio. Então, hoje a cabeceira que eu tenho no meu quarto, era um baú de madeira todo liso, que um tapeceiro, que eu pedi lá pro tapeceiro, a gente, né, desenhou ali um projeto junto, e a gente estofou. Coloquei, então, umas espumas, né, bem grossa, e aí a cabeceira ela ficou mais macia, né? Então, se por um acaso, né? Às vezes você tropeça, às vezes você tá ali meio zonzo, você tá com uma criança. Então, assim, por exemplo, eu dei mamar por 4 anos, né? Então, a gente dá mamar, a gente que é mulher, a gente dá mamar de madrugada, tal. Então, a cabeceira da cama, ela ajuda a gente também, né? Então, assim, você consegue apoiar nela ou não, você vai ficar mais levantadinho. Na hora que você vai deitar, você tá de madrugada cansado, e aí, você bate ou não bate a cabeça, né? Na hora que você bater a cabeça, vai ser uma coisa dura, com quina, ou vai ser uma coisa mais estofada, mais macia, entende? Então, por exemplo, outra coisa, laterais, né? Então, quando você encosta uma quando você encosta uma cama, né, do lado da parede, o que que acontece? A parede é dura. Você coloca um acolchoado, né, algum colchão, um travesseiro, almofadas, o que que você põe para não bater ali naquela parede? Porque inevitavelmente as crianças batem, né? Criança pega e levanta e acorda e brinca e pula e pula. Então, é algo que é inevitável, né? Então, assim, se você já sabe que vai acontecer, não, eu vou ensinar a não pular. Sinto muito te dizer, é inevitável, a movimentação acontece, né? Às vezes, então a gente tem que tentar evitar, né? Prever ao máximo, né? Ter esse olhar atento e prever ao máximo, né? O que nos cabe aí, o que a gente consegue, pelo menos, né, de entendimento. A parede é dura, então vou colocar uma almofada, vou colocar um acolchoado, vou colocar uma cabeceira, né? Se tá embaixo da janela, toma mais friagem, tá no inverno, tá no verão. Então, essas questões, elas é importante ser analisadas. Banheiro, 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 gente. Eu não sei vocês, mas eu conheço gente que morreu no banheiro, né? Então, assim, né, a gente fala, nossa, a pessoa morreu, do que morreu? Escorregou, bateu a cabeça dentro do banheiro, né? A pessoa escorrega, o banheiro, ele é complicado, né? Porque você tá ali tomando banho, você usa sabão, você vai deixar, né? Então, o sabão, ele é escorregadio, mistura com a água, né? Então, assim, você vai usar o chuveiro ele tem a questão da eletricidade, que pode tomar choque. Então, assim, qual é o piso que você utiliza? Tem que ser um piso mais antiderrapante. Quando é necessário, é importante, se você pode, utilizar de barras de apoio. Gente, é incrível como as pessoas colocam uma luzinha de nada no banheiro. É importante, o banheiro tem que ter uma boa iluminação. Assim, uma no centro, tá? Ok, mas coloca uma no chuveiro também, sabe? Tem que ter espaço para movimentação. Aquela história de banheiro com box, que você tem que lavar a cabeça assim, ó, porque você não consegue abrir a asa, a gente fala abrir a asa aqui, né? Então, ó, a minha asa, se eu pegar aqui 20, 40, eu tenho 80 centímetros de asa aberta e eu sou uma pessoa pequena, tá? Eu tenho 1,60 m aqui. Então, o que que acontece? A minha abertura de asa, para eu fazer o movimento de lavar a cabeça, eu tenho 80 centímetros. Aí a gente pega box de 60 centímetros.
Aí você tem que tomar banho assim, ó. Atrapalha. Você vai lavar a cabeça quantas vezes, né? Então, todo dia sim, dia não, para você pegar e ficar apertado por conta de 20 centímetros, entende? Então, assim, um box, ele geralmente, ele precisaria ter como mínimo 80 centímetros. Como ideal, pelo menos 1 metro, né? Aí, então, piso derrapante, a questão da abertura, barras de apoio, iluminação, espaço de movimentação. Se você ainda considera, né, que você está entrando numa casa que você vai querer engravidar, ter os filhos, você tem que considerar o espaço para uma banheira. Então, um banheiro, ele não pode ser tão pequeno, porque na realidade, ó, pensa as várias atividades que você faz no banheiro. Então você escova os dentes quantas vezes no dia? Todos os dias. Quantas pessoas vão escovar os dentes? O sanitário. Quantas vezes você usa o vaso por dia? O box. Quantas vezes é utilizado o banho por dia? A roupa suja, aonde que ela fica? Onde fica o cesto de roupa? Então é comum o cesto não caber dentro do banheiro, né? E você sai, você vai tomar banho, você vai ter a roupa suja para tirar. Entende como que você tem que pensar? O que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? Quais são as várias atividades que vai estar saindo dessa atividade? Se eu vou tomar banho, o que que eu preciso? Tirar a roupa suja. Essa roupa suja vai ficar onde? Porque depois eu tenho que levar essa roupa suja para a lavanderia. Entende? Tem algumas coisas que elas são cíclicas e elas são diárias, rotineiras, sempre está acontecendo. E quantas pessoas moram na casa? Então, por quantas vezes você vai multiplicar cada uma dessas atividades, né? E aí você tem que pensar: tem criança, vai ter criança, tem idoso, não tem idoso, vai ter idoso. Então, tem que pensar também na acessibilidade. Eu fiz um projeto muito bacana, foi um projeto muito bacana, fiquei muito feliz com ele. Então, era uma senhora que ela passou a utilizar da cadeira de roda e embaixo era a casa e em cima toda, embaixo era a garagem, em cima toda a casa. O que nós fizemos? Mudamos a posição da escada, que antes era aqui, a gente passou ela para essa outra parede, para conseguir inserir uma plataforma elevatória. E abrimos todas as portas. E eram portas todas de 70 centímetros, não tinha nem 80 centímetros. Então, nós precisamos trocar todas as portas, integrar, né? Tirar uma parede entre a cozinha e a sala para poder deixar um espaço visual de passagem, tudo para ela mais amplo, né? Os armários todos mais baixos. Então, a gente às vezes não tem esse olhar, mas a gente, se Deus quiser, a gente envelhece, porque quando a gente envelhece significa que a gente tá aí vivendo uma vida longa, né? E tem coisas que são inevitáveis da idade, né? E assim, por exemplo, ah, não, eu pratico atividade física, tal, não sei o que, eu tô bem, tá. Mas a gente vai perdendo musculatura, os ossos vão ficando fracos, a facilidade de cair aumenta. E quando cai, tem complicações após a queda, né? Aí você tem que tomar remédio. Como que estão os seus órgãos para tomar um remédio? Porque você caiu, você tá com dor, né? E infecções hospitalares às vezes. Então, às vezes, um tombo ele gera tantos outros problemas, né? Então, às vezes, você cai, tá? Ah, foi só um tombo, tá? Só que aí você precisou tomar algum remédio, alguma coisa por conta daquilo, você precisou ir no hospital, você precisou ir na clínica, tá? Aí você pega uma outra coisa, né? Alguma bactéria, alguma virose. Às vezes acontece, né? Algumas infecções, a gente sabe que às vezes pode acontecer, que às vezes poderia ser evitado se não tivesse caído. Então a gente pensa, então como não cair, né? Como é que está? Questão de degrau, de piso, de escorregadio ou não, de fluxo, de facilidade, né? Então existe 1 milhão de coisas para se pensar. Às vezes você pode ficar numa cadeira de rodas, porque, né, você pode ter uma doença, acontecer alguma coisa em que você, né, perdeu ali a mobilidade e, e às vezes escorregou, sabe? Então é muito importante a gente ter esse olhar, essa atenção,
né? Então, esse projeto, né, ela era uma outra doença, ela não tinha machucado, caído, nada, né? Então, foi um outro processo, mas poderia ter sido, né? Poderia, às vezes, ter sido de algo, né, que às vezes você caiu e machucou. Então, a gente não pensa. E não precisa ser velho, não, tá? Então, você pode estar jogando futebol, você pode estar, né, numa brincadeira ali em que você é novo e de repente acontece alguma coisa ali, né, que você temporariamente vai precisar de uma cadeira de rodas, e aí? As portas, elas acomodam, tem a passagem, os corredores, porque você tem que pensar, a cadeira de rodas, né? Você faz um movimento aqui, você pode raspar a mão na parede, falar, é 80 centímetros, passa. Então, coloca uma cadeira de rodas. Como que você, né, anda? Às vezes, você não anda retinho, às vezes você dá uma desviadinha. E aí, o tanto de gente que relata que raspa a mão nas paredes, nas coisas, e aí aqui essa parte assim é toda machucada, porque não tem uma largura nos espaços para a pessoa passar. Ah, mas outra pessoa empurra. Mas e a autonomia que você precisa oferecer para essa pessoa? Nem sempre tem alguém ali para empurrar. Então, se ela, né, pode ter autonomia para girar, né, a cadeira, então, tudo isso é importante a gente pensar, né? As aberturas, as laterais, degraus, material. Então, tem muita gente apaixonada. Nossa, eu quero porque quero, né, porcelanato em casa. Aí a pessoa gosta tanto de porcelanato que coloca porcelanato até na escada. Gente, eu sempre oriento o cliente a não colocar piso de granito ou de mármore na escada. É lindo, funcionou maravilhosamente nas umas novelas há um tempo atrás e meio que viralizou, todo mundo queria as escadas tal das novelas. E era engraçado porque várias das novelas as pessoas caíam nas escadas. E ainda assim as pessoas continuaram colocando mármores e granitos nas escadas. Escada é uma área extremamente, extremamente fácil de ter acidentes domésticos. Então, o que você pode fazer? Uma madeira, por exemplo, ela tem madeiras que você arredonda o canto, ela não é algo tão duro quanto é uma pedra, ela não é macia, mas ao mesmo tempo ela tem uma questão de se você cair, né? A questão do amortecimento do impacto, quando você cai numa madeira, ela é melhor do que se você cair numa escada de pedra ou granito, entende? Existem outras opções, tem piso de borracha, tem um monte de coisa. Por quê? Porque assim, em algum momento você vai lavar essa escada, então assim, eu sempre oriento as pessoas, você tem certeza que você quer mesmo colocar esse piso e tal? A decisão sempre é do cliente. Mas se eu pudesse em todas as escadas colocar uma madeira daquelas madeiras grossas, com o canto arredondado, arranhadinha, sabe? Estilo mais rústicos, para que ela segure mais, para que ela seja mais antiderrapante, segure o pé, sabe? Ela dá uma, uma segurança. Uma vez uma moça me chamou para uma consultoria porque a casa dela tinha 4 andares e escada para todo lado, para todo lado. E a escada inteira em pedra. E aí eu fiz essa indicação para ela, né? Falei assim, olha, o ideal era madeira. Mas Érica, eu gastei uma fortuna para colocar pedra, né? Granito, mármore, enfim. Ela falou assim: eu gastei uma fortuna. Tem umas pedras ainda que são antiderrapantes, né? Tem umas pedras de piscina, tem umas pedras assim que são antiderrapante e tal. Funciona um pouquinho melhor. Mas o granito e o mármore é liso. Ah, eu vou jatear eles, né? Vou deixar eles com friso, antiderrapante. Limpa o friso, né? Passa um cotonete lá para limpar aquele canto lá para você ver a sujeira que fica lá dentro. Então, assim, tem manutenção, né? Tem um monte de coisa. Então, às vezes a pessoa, ai, mas é lindo. Lindo para quem?
Porque no dia a dia, quem tem que limpar, se você tiver que lavar e você escorregar, você vai xingar até, né? Então é importante, gente, sinceramente, é importante a gente pensar que assim, a escada tem quina. A cada 30 centímetros tem quina, né? Nem isso, não dá nem isso, porque de modo geral a escada tem 18 por 28. É uma medida ergonômica ideal para que você vai dando a passada. A passada do pé, né, do brasileiro, é ergonomicamente uma indicação de 18 por 28. Aí, às vezes, você tem aqueles degraus que, em vez de 28, ele tem 25. E então, o seu pé, ele fica mais estreito, né? E a altura, em vez de 18, tem 20, 22. Então, fica aquele degrau mais alto, o que é horrível. Mas existe uma recomendação de 18 por 28. E aí, mesmo numa escada confortável, significa que a cada aproximadamente 30 centímetros você vai ter uma quina, né? Então, você vai ter aqui uma quina. Cada quina daquela é um risco. Quantos degraus você tem, né? Você tem ali 13, 14, 15, 16, 17 degraus, ou mesmo a entrada, né? Às vezes tem algumas entradinhas assim, mas 4, 5 degraus é o suficiente para cair. Então, é muito importante a gente pensar no material, tá? Muito, muito importante. Pensando na autonomia, na segurança, numa questão de saúde, né? Ai, caiu, né? Caiu, escorregou. Não, gente. Caiu, machucou, qual que é a fragilidade do osso dessa pessoa, como que é a recuperação, né? Então, assim, você tem que pensar na questão da saúde, né? Dos problemas que podem vir a ter. Não necessariamente ali o machucado que você fez na escada, mas, né, o transtorno todo de ter que ir para um hospital, de ter que ir para algum lugar em que você não precisaria estar indo, você não precisaria estar se expondo a um risco de outras contaminações de viroses ou bactérias, porque você está tendo que ir para lá por conta de um acidente doméstico, entende? Então, assim também, mesas de centro, mesas de canto, que tem quina, material, que tem espelho, é vidro, eu sempre falo isso, pode pegar outras aulas, eu sempre falo isso. Cuidado com mesa de centro. Aí a questão das alturas, né? De cabideiro. Então, se você tem criança, qual que é o tamanho da criança? 1 metro? Não adianta você ficar querendo colocar roupa no cabideiro, no segundo cabideiro. Então, tem gavetas embaixo e cabideiro em cima. Cadê a autonomia dessa criança que gosta de escolher a roupa dela, que gosta de pegar? Não, eu coloco, a criança não tem que escolher, não. Faz parte do desenvolvimento ela poder ter o acesso. Então, assim, eu já transformei já 2 guarda-roupas, tirando o nicho e colocando o cabideiro embaixo para as minhas 2 meninas. Então, o que que acontece? Eu vou com elas no quarto e às vezes não, às vezes elas vão sozinha e ali fica o uniforme, fica algumas roupas, alguns vestidos, algumas blusas. Então, é bem comum falar assim: vamos trocar essa roupa? Vamos. E elas corriam, né? Uma ainda corre. Eu vou escolher, mamãe. Eu falei: tá bom, isso mesmo, vai, pode escolher. Né? Escolhe uma bem bonita, escolhe uma assim, uma assado, você dá orientação, você dá a confiança de que ela é capaz, de que ela consegue, numa altura, né, em que ela realmente alcança. Ela abre a porta ali, a porta de correr, ela é fácil, né? Abre a porta de correr e consegue pegar e manejar. Então, além, né, a gente falando de criança, além dessa questão dos cabideiros acessíveis, tem a questão dos espaços também que você vai gerar para a criança poder brincar. Então, brinquedos fora da altura dela vai ter que chamar você toda hora. Viu, mãe? Então, pega aquele brinquedo, quero aquele brinquedo, tá alto. Deixa os brinquedos já na altura dela. E livros, né? Um cantinho para leitura acessível. Então, se tiver algum livro que possa rasgar, tudo bem, você deixa ele mais alto, mas traga, né, livros que já sejam próprios da criança para a altura dela, para que ela passe do lado e veja e já queira pegar, porque o que está na sua altura visual, na sua facilidade de manuseio, você vai tá ali, né, tentando pegar. Então, cantinhos criativos, com segurança. E então a gente está falando sobre a questão
né, desses confortos ergonômicos para a criança, porque a nossa altura tá aqui, mas a da criança é outra. Então, o que que ela pega na altura dela, o que que ela não alcança e precisa de um adulto, de alguém mais alto para pegar. A questão da iluminação para as crianças também é interessante, a questão de banheiro. Então, por exemplo, eu estou utilizando, a minha mais nova tem 3 anos, né? O que que eu estou utilizando? Tem um degrau de plástico próprio para banheiro. Ela pega ele, ela movimenta, ela coloca ele para escovar os dentes, ela coloca ele para sentar no vaso sanitário. O vaso sanitário ele tem um redutor, e aí o redutor fica ali na lateral. Ela pega, ela consegue colocar o redutor, ela pega o degrauzinho e ela sobe. Então a gente vai dando autonomia e isso ajuda no desenvolvimento, né? E, lógico, diminui a sobrecarga sobre a mãe, que ajuda. Quantas vezes a mãe vai no banheiro, quantas vezes a mãe vai e leva uma criança no banheiro, e quantas crianças essa mãe tem para levar ao banheiro, entende? Então, quanto mais autonomia essa criança vai tendo, é interessante, né? Uma autonomia com segurança, uma autonomia consciente. Então, o que que a gente aprendeu hoje? Que uma casa confortável, ela não significa maior, mas é lógico que existem medidas, existem questões de espaços que é importante a gente conseguir planejar. Então, uma casa mais confortável é uma casa melhor planejada, projetada, né? Então, cada centímetro para trabalhar a favor da família. Quando projetamos, pensamos na rotina real das pessoas, criamos os espaços que acolhem, que facilitam e espaços que cuidam. Porque a mãe que cuida da casa, que cuida da família, ela também merece ser cuidada na sua casa, dentro da sua casa, e que a sua família toda seja cuidada. E o meu trabalho, então, ele vem com esse objetivo: cuidar de quem cuida. Essa vem sendo uma linha AMA da marca que eu registrei, Arquitetura para Mães, da mãe arquiteta Érico Urbano, pensando em esses detalhes e em muitos outros, né? E aí aqui eu deixo um exercício prático. Observe a sua cozinha e responda qual que é o caminho entre a sua geladeira, pia e fogão. É fácil. Quando você já mora na casa, é muito complicado fazer essa alteração, essa correção, porque existe a parte de encanamento, entrada de água, saída de esgoto, entrada de gás, né, as tomadas, tudo. Então, mexer com isso é muito complexo, mas se você está fazendo projeto, se você está na fase ainda de, né, de conceber a ideia, então vamos analisando isso, né? Você precisa se abaixar ou se esticar demais para alcançar os objetos? E quais são esses objetos? O que está acima, o que está abaixo, o que está na sua altura? E o que você mudaria? Existem pontos onde as pessoas se esbarram, né? Na cozinha, no quarto, no corredor, no banheiro, né? Você tem que lembrar que quando você é mãe, né, e você tá ali dando banho nas crianças, então são 2 pessoas no banheiro até um determinado momento, né? E às vezes você pede ajuda, né? Então, assim, eu nem sei quantas vezes com criança, às vezes que estava com febre, que estava vomitando, eu precisei de ajuda. Então, não estávamos só 2, né? Então, às vezes a gente precisa, porque você vai dar um antitérmico e aí fala que você tem que esperar, né? Então, você tem que esperar, por exemplo, você vai dar um antitérmico de 6 em 6 horas. E aí a febre não abaixa, a febre não baixa. Então, assim, a minha mais velha, ela tinha a questão da amígdala. A gente, né, precisou fazer a cirurgia da amígdala dela. Então, ela vivia com a garganta infeccionada. Então, vivia tendo febre, vivia tendo febre. E aí, então, a febre, ela não esperava, digamos assim, esse intervalo das 6 horas. Então, a cada 3 horas, a gente acabava, às vezes, precisando dar um antitérmico. E aí, você tem que intercalar, né? Então, às vezes, você dá um antitérmico e depois de 3 horas você dá outro. E mesmo assim, às vezes a febre não baixava. Então, o que que acontece? Fala sobre você colocar a criança, né, na banheirinha e dar banho nela e deixar a água, né, para ajudar a conter essa temperatura, né?
E então, às vezes, você tá ali, você tá preocupado, né? Você tá carregando a criança, você tá. Aí você fala, ó, viu, vai lá, busca a toalha, me traz a roupa, né? Então, quando você vê o banheiro, que ele pode ser pequeno, tá tendo, né, uma super movimentação ali, né? Então, é importante você pensar que dentro do banheiro você vai poder colocar uma banheira, né, você tem que colocar o cesto de roupa suja, né, então tem o lixo, né, tem aonde que você guarda seu papel higiênico, suas toalhas. Então, pensa com carinho, de repente, numa possibilidade aí, né, de ampliar um pouco o banheiro já na fase de projeto. Então, assim, várias vezes isso foi assunto com o cliente, né, que às vezes os clientes chegavam com alguns tamanhos de banheiro e falavam, viu, isso não vai funcionar para vocês, né? Vamos aumentar aqui 20 centímetros, 30 centímetros, parece pouco, mas faz tanta diferença. É um azulejinho a mais que você aumente, né? Uma fileira ali do azulejo, digamos assim, que se aumente 20, 30 centímetros. E pode fazer uma diferença muito grande, tá? Então, quando você está numa fase de projeto, é mais fácil. Você não vai quebrar um banheiro para aumentar 20, 30 centímetros só ali, se torna algo mais complicado, né? Com a questão do encanamento, tudo que envolve, né? Mas na fase de projeto, mas às vezes realmente precisa, né? Tem alguns casos de reforma que realmente o banheiro é muito pequeno, às vezes realmente precisa mexer de alguma coisa, mas dentro do possível, né? A gente faz essas escolhas na fase de projeto. E qual tarefa da sua rotina poderia ser facilitada por pequenas mudanças? Assim, quebrar uma parede, mudar ela de lugar não é uma pequena mudança, né? Mas, por exemplo, uma troca de cama de um tamanho king, né, por um tamanho queen, né, por um tamanho casal normal, ajuda, por exemplo. Então, tem algumas pequenas mudanças. Na realidade, essa seria uma mudança de um porte médio, né? Mas tem algumas outras menores, que é uma troca, por exemplo, de uma mesa de centro, né? É uma mudança pequena. Então, quais tarefas poderiam ser facilitadas por uma pequena mudança, por uma média mudança, por uma grande mudança? E como que seria o seu planejamento com relação ao prazo, né? Então, a curto, médio, longo prazo. O que você quer resolver ainda esse ano? O que você quer resolver para o ano que vem? O que você quer estar resolvido dentro de 5 anos? Né? Então, são observações. Eu coloco, né, sempre para mandar as observações para mim, né, que eu respondo minhas alunas que me enviam as respostas, as fotos, os desenhos, no nosso grupo dos alunos do WhatsApp. E então as alunas têm meu contato, pode estar mandando. E então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acompanhe também as demais aulas. E se você ainda não é aluna, entre em contato para que a gente possa aí ver, né, as próximas aulas. E caso você queira uma consultoria, que eu acabo sempre ajudando alguns outros profissionais com consultoria, né, pela experiência que eu já tenho, também posso estar fazendo esse tipo de serviço, entre em contato. O Instagram é @arq, de arquiteta, então, @arq.erica.urbano, Erica com C, tudo junto, tudo minúsculo, @arq.erica.urbano, entra na mensagem no particular para que a gente possa ver como a gente consegue estar fazendo seu atendimento, tá bom? Até os próximos vídeos.